Fala aí galera, eu sou o Tei e prepare-se para o engessamento no metagame. Sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre mais uma das coisas de Age of Overlord, a nova Main Collection, a GOV, que dropa pra gente no TCG daqui a pouco. Dia 20 chega, já na sexta-feira agora, já vai estar legal a GOV dentro do jogo e eu venho trazendo os assuntos sobre isso que você pode me acompanhar falando sobre nessa playlist aqui em cima, né? Que eu tô comentando vários assuntos da nova coleção que serão vigentes no jogo a partir da inserção da legalidade de a GOV dentro do formato. E hoje eu decidi separar um tempinho para falar especificamente sobre a carta de maior impacto dessa coleção, que é a SP Little Knight. Essa carta aqui vai mudar tudo. A existência dela vai moldar completamente muita coisa dentro do formato, certo? De um modo em que, olha, a gente já viu acontecer antes. E pra você ver como o raio não cai duas vezes, quer dizer, um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar e que a nossa querida mamãe Konami não aprende com os erros. Afinal de contas, pra que eu preciso de sexo se a Konami me fode constantemente todos os dias? Vamos comentar um pouquinho sobre a existência da Little Knight no formato, porque o assunto é esse, amigos. Partiu então, vamos lá! Muito bem, então, a GOV tá trazendo aí SP Little Knight, essa menininha aqui, né? Eu já fiz um vídeo comentando sobre ela no anúncio da carta, que eu vou deixar linkado aqui em cima, e ela chega daqui a pouco dentro do TCG, né? A carta, pra quem ainda não conhece, é essa menina aqui. Ela é basicamente um Link 2 genericão, que aponta pras laterais. Em questão de seta de Link, ela não é interessante, porque ela aponta pras laterais, você não vai fazer Link na seta dela, mas não importa. Ela é um Warrior de 1600 de ataque, o dobro de ataque da IP, e ela é feita genericamente com 2 monstros de efeito. O efeito dela basicamente são 2. Primeiro, se esse card é Link invocado usando um Fusion, Synchro, Exceed e ou Link como material, você pode escolher, e aí é um trigger de summon, você pode escolher uma carta no campo ou nos cemitérios, e aí você bane ela. Além disso, os seus monstros não podem atacar diretamente pelo resto desse turno, né? Então, ela restringe ali a forma que você dá ao TK. Como é um trigger de summon, eu posso fazer ela no meu turno. Eu faço ela no meu turno, ela entra, vai banir uma carta do cara, mas aí toma cuidado, porque você não vai poder bater direto pra matar o amiguinho, caso isso aconteça. E quando você vai tirando carta do oponente, a tendência é que o campo dele fique mais vazio, né? Teoricamente. Então, toma cuidado com isso aí. Só que, obviamente, o pensamento inicial, se ela é um trigger de summon e ela é um Link, quem que eu uso pra poder fazer a Little Knight no turno do oponente? Obviamente, a resposta imediata que vem na nossa cabeça é a IP, né? Essa rapariga aqui, que aí durante a main phase do oponente, você pode fazer esse efeito quick, imediatamente depois que o efeito da IP resolve, você faz um Link usando a IP e outros monstros que você controla como material. E aí você vai usar a própria IP, algum outro monstro teu, e vai fazer a Little Knight, que vai ter tido um Link como material, e a Little Knight entra trigando o efeito de dar alvo em uma carta no campo ou no cemitério e banir ela depois disso, certo? Esse é o primeiro efeito e a primeira camada. Ela tem um segundo efeito que, quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, independente de onde seja, não tem que ser só no campo, independente de quando seja, não é só no turno do oponente, no teu também conta, você vai poder escolher 2 face-up monstros no campo, incluindo pelo menos um monstro que você controla. E aí você bane ambos até a end phase. Como ela disse, ambos tem que necessariamente banir os 2 pro efeito poder resolver. Se você deu alvo na própria Little Knight em um monstro do oponente e o cara deu, sei lá, Enemy Controller em Chain, tributando o bicho que a Little Knight deu alvo, você não vai poder banir a Little Knight. Tem que banir ambos para que esse efeito resolva. E aí, até a end phase, depois eles voltam como sendo um farsa, né? Você acaba ganhando um tempo, acaba sendo um efeito de tempo para o jogo poder demorar um pouquinho mais, né? Você tira algum bicho problemático e tal. Não sei se você percebeu, mas isso significa que dentro da Little Knight você tem 2 interações. Se você faz ela via IP, a Little Knight entra banindo uma carta, ela dá alvo e bane depois disso, e ela fica lá. E ela ficando lá significa o quê? Que agora eu posso, quando o oponente ativa uma carta, qualquer carta ou efeito, eu posso dar o efeito da Little Knight, banir ela mesma e uma carta do oponente, ou banir um outro monstro meu e um monstro do oponente, ou banir 2 monstros meus, depende muito do contexto, né? Então é a escalação natural do tal Power Creep, né? Que obviamente ela tá aqui teoricamente, né? Você olha, quem que ela substituiu, o que que a IP fazia, né? O que que a IP faz?
Geralmente você faz a IP pra fazer o unicórnio, né? A IP tem toda aquela questão de como que você faz ela, não pode usar link pra poder fazer a IP, o bicho não morre por efeito e tal. Mas geralmente a interação de IP, claro que a depender do deck, você podia fazer a IP pra fazer Gods no turno no oponente chupando o monstro dele. Você podia fazer a IP pra poder fazer uma Apollousa, esse sendo um caso mais raro, mas dá pra fazer. Na época o próprio Mathmech poderia fazer isso quando passava com Iki de IP, pra você poder fazer a Apollousa e proteger a Fatória de Tomar Belly, Crow ou Bichos, por exemplo. Poderia acontecer tranquilamente. Em deck de ABC você faz muito a Apollousa, mas é mais raro, né? No geral, essa interação da Apollousa acaba virando muito unicórnio, né? Que quando ele é link invocado, você pode descartar uma carta e dar uma carta no campo e você devolve aquela carta pro deck. Descartou e o unicórnio fica lá parado. Fica parado e você não faz mais nada. A Little Knight dá Power Creep completa no unicórnio com IP, certo? Deu pra entender isso, né? Se ela é link invocada, usando o IP, por exemplo, ela entra banindo uma carta do cara. Ficou no campo, meu irmão, depois que o cara ativar qualquer carta em chain, porque é o when, tem que ser imediatamente seguida, eu vou poder banir a Little Knight ou qualquer outro monstro meu e o monstro do oponente, tá ligado? Duas interações dentro da IP. Dá pra ver aqui que é algumas coisas, né? Tem muita coisa em volta da Little Knight, cara. Muita coisa em volta dela. Primeiro, é um unicórnio que não descarta carta, isso por só já é bom. E além disso, ela no campo se torna uma interação a mais, certo? Isso aí já torna ela uma carta absurda. Vamos separar aqui em algumas partes, né? Algumas partezinhas. A primeira parte, falando em termos de poder. O poder da Little Knight é completamente desproporcional para o que ela... para o custo no qual ela é feita, né? Tem algumas cartas que são meio de nicho e aí tem um custo e tem a forma de burlar isso. Vou te dar um exemplão aqui na tua cara. O Cyber Dragon Infinity. O Infinity é esse monstro aqui, que ele é feito com 2 monstros de nível 6... foda-se, mas ele é feito no geral usando 2 monstros máquina de nível 5, porque você faz o Cyber Dragon Nova e em cima do Nova você faz o Infinity. Ele tem um poder muito forte, devastador, chupa uma carta pra baixo dele e é um Omni Negate. Na época que foi lançado, meu Deus, desespero, mas tem um nicho pra você fazer o Infinity, inclusive burlando a forma de summon dele. No BA existe a tal da Bia, né, a Beatrice, que é uma carta feita pro BA, que ela é feita em cima de algum Dante, descartando um Burn Abyss, e aí você faz a Bia. Só que naquele turno que ela foi feita dessa forma, ela não pode usar os seus efeitos, mas ela é feita com 2 monstros nível 6, e de um tempo pra cá a gente vê a Bia sendo usado no deck de Virtual World, por exemplo, para jogar alguma carta específica, é usado no deck de Drytron, mais recentemente é usado no deck de Tiara Laments, por exemplo. Então, você acaba podendo usar essas cartas aí, que foi feita para um nicho específico, mas você acaba fugindo por causa da forma com que ela é feita. A Little Knight, ela não tem um nicho, né? Ela é muito genérica. E por que eu digo essa questão de nicho? Tem algumas cartas que elas precisam ser fortes na criação delas, porque ela é feita para um deck ruim. Eventualmente, acontece dessa carta furar a bolha e ser usada em outros decks pela facilidade que ela tem de ser feita. Um exemplo disso é os exemplos que eu acabei de te mostrar. A Bia é um claro exemplo disso. Foi feita para ser feita no BA, descartando o Burn Abyss e fazer por cima do Dante, para no turno do oponente ela poder ser uma interação, certo? Eventualmente, em algum momento, foi possível fazer a Beatrice em alguns decks específicos, e aí você pode usar o efeito dela no mesmo turno. Mas ela tem um poder ali embutido nela, que tem um custo relativamente alto que nicha o uso dela, certo? A Bia é até genérica demais, né? O Cyber Dragon Infinity é bem mais locado, bem mais localizado em onde você pode usar ela, né? Tem algumas cartas que tem esse nível de poder, como o próprio Red Eyes da Arc Dragon. É um monstro muito forte, muito absurdo, gigantesco, muito forte, mas para você poder fazer ele, tem todo um custo atrelado a ele. Você vai ter que usar Branded Fusion, Déspias, que fica alocado em fusão, tem que usar aquelas fusões específicas para poder fazer o Albais e o monstro que substitui o Dark Magician, ou usar o Red Eyes Fusion com o Dark Magician, por exemplo. Então tem um custo embutido para se ter uma carta com um poder muito alto. Tem algumas cartas que ignoram isso, que inclusive é uma das principais coisas que colocam muito do Power Creep de mesas pra frente. Uma delas é essa rapariga aqui, a Apollousa. Eu odeio a Apollousa com todas as minhas forças. O mundo ideal de Yu-Gi-Oh! Não deveria ter a Apollousa como uma carta usável. Pelo amor de Deus, cara. É o tipo de carta que simplesmente banaliza a forma com que você coloca os monstros no campo. Sobrou monstros, eu faço a Apollousa. Eu faço a Apollousa cedo pra jogar em volta de Nibiru's da vida, por exemplo, que é uma das cartas que deveriam punir decks de combo, tá ligado? Eu faço a Apollousa. Eu fiz a minha mesa, sobrou uns monstros, gato pingado, eu junto e faço uma interação que o meu deck teoricamente não deveria ter.
Isso, inclusive, quebra a alma de arquétipos, né? E aí é o T chorando em nível máximo, tá? Eu acho que é uma desestabilização que a existência da Apollousa causa que não deveria existir. O meu deck não deveria poder fazer a Apollousa, tá ligado? É uma interação que a minha engine deveria fazer e não ser compensada por esse monstro whatever que eu vou usar no meu deck. E a Little Knight é exatamente a mesma coisa, né? Além dela ter esses moldes da Apollousa que banaliza os monstros no campo, porque sobrando monstros eu faço a IP vira Little Knight, acaba... Ela, em contrapartida, ainda tem um poder desproporcional pra quanto ela custa, tá ligado? É muito roubada. Pode parecer pequeno o fato de ela só entrar e banir dar alvo em uma carta e banir ela, e depois ela banir 2 monstros. Cara, ela tirou 2 cartas do nada. Ela é um Link 2, velho. Ela é um Link 2. Sempre tem que ter essa questão de você dosar o balanceamento da carta em questão de o quanto ela custa para o quanto ela te devolve, tá ligado? Quanto maior o investimento, teoricamente, maior deveria ser a tua recompensa por usar aquilo. E sendo de nicho, você ainda precisa usar algumas coisas específicas de um deck X para poder chegar lá. A Little Knight ignora tudo isso, né? Isso aqui é o mais puro suco da Konami metendo foda-se em tudo e lançando uma carta forte que é staple em todo deck. Todo deck tem que ter essa carta, você precisa ter a Little Knight, não tem porquê você não usar a Little Knight, tá? Então todo mundo tem que ter essa carta, certo? Tem que ter, certo? Beleza? E ao mesmo tempo, ela faz uma carta dentro de um Link 2 com investimento bem barato. Ela usa de uma estratégia pobre, cara, pra obrigar a gente a ter uma carta boa, que é uma staple, que pode ser usada em qualquer deck, extremamente barata, com um poder extremamente desproporcional pra quanto ela custa. Eles roubaram no nível máximo. No nível máximo, tá? Pra poder fazer essa carta. Foi desonesto, chega a ser desonesto o quanto é desproporcional o que ela faz, certo? Ela tem várias utilidadezinhas que não precisa ser interações reativas. Eu não sei se você se ligou, mas ela diz que quando o oponente ativa uma carta do efeito Quick Effect, você pode escolher 2 face up monstros no campo, incluindo pelo menos um teu. Mas não é um teu e o do oponente igual o Albais faz a Super Poly. O Albais tem que usar ele mesmo e o monstro do oponente, obrigatoriamente, tá? A Little Knight não, pode ser 2 monstros teu. Isso acaba te ajudando ainda, além disso, a se proteger, tá ligado? Assim como você faz uma Apollousa cedo no teu combo pra poder negar potenciais Nibiros, por exemplo, você pode fazer a Little Knight antes de uma jogada explosiva que você faz, de uma carta-chave. E pra lidar com aquela carta-chave, eu tomo alvo. Por exemplo, Abyss Dweller. O Dweller é um monstro que você faz ele e a depender do formato, o Dweller é devastador. Se você joga com um Unchained, por exemplo, tomar um Dweller é chato pra caralho, você vai perder. Se você joga de Tiara Laments, também. E aí, quando esse tipo de carta existe, você acaba precisando ter algumas cartas que interajam com ela. Pode ser um Exilian Core, por exemplo, ou o próprio Impermanence, que de main deck já é versátil o suficiente, a depender do formato, pra eu poder ter a chance de comprar e dar esse Dweller. Ou se eu tenho um Impermanence na minha mão, eu não dou o Impermanence na interação do cara, porque eu sei que tem um volume, mano, eu vou guardar pro Dweller. O resto eu tento levar no sapato e vamos ver o que dá. Isso não existe mais. Porque se você tem um Dweller no campo e uma Little Knight do lado, e é muito tranquilo de se fazer isso, observa, eu passei com a Little Knight no campo junto com o Dweller, não é IP. Quando entra o turno do oponente, porque é na draw phase e a IP só dá efeito durante a main phase, eu posso ativar o Impermanence, dando alvo no Dweller, e se o cara tem a Little Knight do lado, o oponente ativou uma carta ou um efeito, então eu dou a Little Knight, bano ela mesma e o próprio Dweller até a end phase. Mas o efeito do Dweller resolve, porque a Impermanence perdeu o alvo. Logo, eu ganhei esse jogo. Por causa dessa carta me fazendo, através da minha engine de monstros genéricos que eu deixei sobrando no campo, fugir de uma chance que o oponente pode ter de lidar com a minha mesa, tá ligado? Chato pra caralho. Outra coisa que existe é no deck de Rescue, que ele é all-in dentro do Turbulence, tá ligado? All-in dentro do Turbulence. Eu fiz um vídeo aí recentemente mostrando o deck de Rescue com a engine de Diablo Star e Sinful Spoils, e lá eu mostrei uma jogada que você consegue fazer a play do Turbulence tendo o Emergence na mão. É uma possibilidade. Se eu dou o efeito do Turbulence e o cara dá interação nele, eu posso dar Enchain o Emergence, invoco outro bicho do deck e mata o Turbulence. Beleza, a minha engine fez isso, as cartas do meu deck. Agora, você pode juntar 2 monstros e fazer uma Little Knight lá em cima. Porque, lembra que no ruim, se o cara ativar uma carta, a Little Knight vai se banir e banir uma carta do cara? Pois é. A Little Knight parada é uma interação, eu nem preciso fazer com a IP, parada. Então fazer ela no meu campo é ok. Quando ela é usada pra proteger minha carta, melhor ainda, porque se eu faço a Little Knight e dou o Turbulence do lado, o cara vai esperar pra dar a negação em chain.
Se ele fizer isso, a Little Knight dá efeito e foge com o Turbulence do campo, a Impermanence perde o alvo, o Turbulence resolve, seta tudo de volta. E na End Phase eles voltam, então eu tenho um Rescue no campo pra deixar as minhas traps vivas, por exemplo. Eu não gosto desse tipo de interação também, né, porque ela promove esse tipo de coisa. Ela torna os T0s ainda mais FTKs, tá ligado? Essa rapariga aqui, porque ela foge, tá ligado? É uma carta que entra interagindo, interage com você e ao mesmo tempo ela pode ser usada proativamente pra fugir e proteger as tuas interações, que já são bem injustas, ainda mais em um duelo que é um efeito lingering, que é um dos que eu mais odeio aqui, tá? Então ela tem todas essas propriedades. Dentro do deck de Unchained é até um pouco mais assustador, né? Porque o Unchained, o Rage, ele usa o monstro do oponente, né, durante a main phase, que foi special invocado, e aí você faz Link Summon usando o Rage e o monstro do oponente pra poder fazer um Link Dark. Exceto ele mesmo. Então você pode dar o Rage e fazer a Little Knight. Não precisa ser o Anguish, não precisa ser o Unchained. Pode fazer a Little Knight, tá ligado? Então o Rage pode virar uma Little Knight, que a depender do que aconteça, eu posso dar a Yama e voltar alguém, enfim. Chato, né? Chato. E aí tem todas essas questões embutidas, não precisa fazer IP. Dentro do Unchained você faz o Rage e o Rage vira Little Knight. Você come uma carta pelo Rage, uma carta no sumo da Little Knight e uma outra carta quando o cara ativar algum efeito, tá ligado? Percebe o quanto de interação você ganha por tão pouco investimento? É errado, cara, é em design errado. Mas, de novo, o Power Creep que a Konami impõe no jogo é necessário pra que ela venda de maneira desonesta as cartas, tá ligado? E, de novo, tem todas as questões que eu já falei. Por que o Power Creep sobe tanto? Porque a Konami precisa desesperadamente criar coisas novas e acaba precisando criar coisas novas e roubadas em um mundo onde já tem um monte de carta roubada. Mas tem que ser mais, pra você se incentivar a comprar e colocar isso no teu deck, porque você precisa ter ela. E aí, cara, ela gera toda uma dinâmica ruim. O metagame foi moldado em uma época pelo DPE, eu não sei se você lembra. Nessa época em que ele foi moldado pelo DPE, que tem até esse efeito parecido, você podia fazer isso com o DPE, tá ligado? Eu tenho um DPE do lado, cara, se o cara for dar efeito pra poder negar o meu duelo, eu posso dar Enchain, o DPE matar ele mesmo e o duelo. E o DPE volta depois. E a Little Knight ainda tem isso, ela fica voltando. Então, como ela fica voltando, ela vai até a End Phase, volta e ela tá lá no campo de novo. No outro turno ela dá de novo esse mesmo efeito, tá ligado? Comendo um efeito teu. Toda vez que você ativar uma carta do efeito, a Little Knight vai se banir e volta depois. O DPE é parecido, né? Porque toda vez que ele morre, no cemitério ele dá efeito pra voltar na próxima stand-by. Então você toma DPE de novo. Muito do formato, em uma determinada época, principalmente quando o DPE chegou, era moldado em volta dele. Você precisava usar, é claro, Fusion Destiny, Dasher no deck, Celestial no deck. E já era o suficiente, você moldava o formato. Não tinha por que você não usar isso, de tão bom que era, de tão pra frente que isso colocava o teu jogo, de quão bem isso interagia com o formato na época. Claro que você não ativava o Fusion Dash da mão, você usava a Anaconda. Pois é, ainda tem isso, não era nem comprar, você fazia através da Anaconda. E o que a Anaconda coloca em xeque? Meu irmão, eu tô fazendo a minha jogada aqui, eu dou um efeito, tomei a interação, eu fiz outra tipo de jogada, tomei a interação. Outra interação, Hand Trap, por exemplo. Nisso o cara me deu 3 Hand Traps. Eu não consegui adiantar meu jogo, mas sobraram 2 monstros no campo. Eles vão virar a Anaconda. Eles vão virar a Anaconda que vai virar o DPE, que carrega jogos. A Little Knight tem esse mesmo potencial. Eu odeio quando o jogo tá com um design de a importância desses monstros soltos. Eu acho que isso até é um termômetro de quão bom tá ligado? A importância desses monstros soltos genericamente. Deveria ser uma coisa mais, tipo assim, muito mais nichada, muito mais focada em como eu chego nas coisas. Acaba que isso até engessa o jogo, porque no final ela é tão boa de se usar que você vai ver a Little Knight em todo o deck. Toda endboard tem que ter a Little Knight, seja porque deu certo ou seja porque não deu. Porque se não deu certo a tua jogada, você junta os bichos na Little Knight, que é uma interação de tempo, tá ligado? Pra quê? Pra que isso? Sabe? É muito zoado, cara. Então tem todas essas questões que a existência da Little Knight põe em xeque, que eu particularmente odeio. O fato de ela ser tão genérica, dela ser só esse Link 2zinhos totalmente desproporcional para o que ela faz, tá? Podia ser um Link 4, tá ligado? Beleza, você ia poder fazer IP com... Mas enfim, seria mais difícil. Ela tem um efeito desse, cara. Ela é um efeito forte demais pra ser um Link 2 feito tão simples assim, tão embutido. Ela vai estar em todo o deck, ela é uma carta de tempo que vai e volta toda hora. Tem toda aquela questão dela desligar o Barone também, né? Então deck de combo que usa o Barone, porque o Barone ele só pode dar o efeito uma vez enquanto ele tá face up. Então se eu tenho o Barone, eu dou Book of Moon no meu Barone, coloco face down e flipo de novo, o Barone resetou. Então agora eu posso usar o efeito dela de novo, tá ligado? Porque é uma vez enquanto ela tá face up. Ela saiu do campo e voltou, beleza.
resetou o efeito do Barone. Então, a Little Knight serve até pra isso. Você pode até negar com um Barone, a Little Knight foge com o Barone, na End Phase elas voltam e olha só, o Barone tem efeito de novo de negação. E a Little Knight continua lá, pra poder de novo fugir, tá ligado? Cara, é muito ruim. Essa carta aqui, ela simplesmente é a coisa mais impactante de Age of Overlord. E que, tá aí, mais uma vez, uma staple injeção do jogo e a Konami mostrando como que ela faz na prática pra mostrar que uma carta nova é boa e que precisa ser adquirida. Ela faz essa mentirada toda aqui. Ela põe uma carta extremamente fácil de se fazer, com efeito roubado e não tem por que você não ter essa carta. Simplesmente não tem. É aí que mora o Power Creep. É aí que mora todas as questões que eu sempre falo aqui, tá ligado? Ela acha que precisa continuar fazendo isso porque já tem muita coisa forte. É difícil quando você já tá bem com tanta coisa forte no jogo, olhar pra novas coisas. Como que a Konami faz que você olhe pra essas novas coisas? Você já tem muita coisa boa. Lançar algo melhor. E tá aí a mentirada, cartada final de Agov. Essa é a carta mais impactante. Mas é basicamente isso. Eu acho que eu até falei demais sobre uma carta específica, né? Valeu, falou, meus amigos, e até mais. Deus tenha piedade de nós.